eu sou a Tamara. Vou iniciar um estudo de autodescoberta, de autodescobrimento, e pretendo iniciar esse estudo com o livro As Dores da Alma. Então eu convido vocês, todos que quiserem embarcar comigo nessa viagem interna, uma viagem interior para as nossas dores, para um autodescobrimento e para uma futura reforma íntima. Então eu quero mostrar para vocês alguns trechos que eu retirei do livro, explicando, a primeira parte dele, cavocando com a ajuda do livro As Dores da Alma. Ele é um resultado de estudos e meditações sobre os ensinamentos superiores do Livro dos Espíritos. Ele parte dos 7 pecados capitais: orgulho, preguiça, raiva, inveja, gula, luxúria e avareza. E, em verdade, os pecadores precisam mais de autoanálise, reparação e tratamento do que condenação, repressão ou castigo. As dores são fases naturais da evolução terrena, nas quais estagiam todos os seres em crescimento espiritual. É o que nos traz na nota da contracapa do livro As Dores da Alma. Esse livro foi escrito por Francisco do Espírito Santo Neto. Atualmente ele é palestrante e médium espírita. E esse livro ele escreveu através do benfeitor espiritual Hamed. Não sei se é assim que se fala, mas ao qual ele considera ele como um professor que o conduz para um maior entendimento, recebe instruções e assistências, aponta problemas e dificuldades e ensina-me como renovar-me, indicando caminhos sistemáticos por onde ele possa alcançar o equilíbrio. Mostra como reconhecer de forma honesta o que ele é e o que sente, sem fugas ou ilusões, para que eu possa transformar minhas condutas equivocadas em atitudes harmoniosas e ponderadas. É assim que Francisco do Espírito Santo Neto se reporta a esse benfeitor no livro. Mas antes da gente entrar no primeiro capítulo do livro, eu queria fazer uma combinaçãozinha, que a gente tentasse ler, ou ouvir no caso, com o coração e mente abertos. Tentar buscar da memória momentos da vida para comparar com o trecho mencionado, encontrar essas dores e esses momentos e simplesmente jogar amor. Não é pra gente ficar se lamentando, não é pra gente ficar mal com isso. Opa, deixa eu ajeitar aqui. É pra gente simplesmente, isso já passou. A única coisa que a gente pode fazer é voltar nessas cenas e jogar amor. E então esse é o convite que eu faço. Então, o primeiro capítulo, ele traz a crueldade. Ele se divide em duas partes, e a primeira parte da crueldade é a autocrueldade, que é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. E aqui tem um trecho que eu retirei do livro. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constroem cercas e cercas, que passam a nos sufocar e a nos afligir por dentro. Aqueles momentos em que a gente, sem perceber, a gente não se manifesta, não expõe opinião, fica apenas observando e vamos criando muros inconscientes. Por que muros? Porque o nosso eu, a nossa vontade, o que a gente gosta, o que não gosta, está ficando lá dentro, não está saindo para fora, não está se manifestando. Acredito eu, Isso tudo são análises, são reflexões que eu estou fazendo por um bom tempo, sim, em cima desse capítulo.
dessa parte desse capítulo. Em razão de nossa fragilidade interior e de nossos sentimentos de inferioridade, aparece o temor, que nos impede de expressar nossas mais íntimas convicções, dificultando-nos falar, pensar e agir com espontaneidade ou descontração. Além de vir adornada de fictícias virtudes, uma aparente mansidão, uma aparente paciência e serenidade, recebe também os aplausos e as considerações de muitas pessoas, mas mesmo assim continua delimitando e esmagando brutalmente. Essa atmosfera virtuosa que envolve os que buscam ser sempre admirados e aceitos deve-se ao papel de satisfazer e contentar a todos. Mas pagam por isso um preço muito alto. Vivem distantes de si mesmo. A causa básica do autotormento consiste em algo muito simples: viver a própria vida nos termos estabelecidos pela aprovação alheia. A timidez pode ser considerada uma autocrueldade. O acanhado vigia-se e ao mesmo tempo vigia os outros, vivendo numa autoprisão. Em razão de ser aceito por todos, ele não defende sua vontade, mas sim a vontade das pessoas. Pensa que há algo errado com ele, não desenvolve a autoconfiança e continuamente se esconde por inibição. A própria pessoa se coloca, então, numa gaiola. Pensar e agir defendendo nosso íntimo e nossos direitos inatos e definindo nossas perspectivas pessoais sem subtrair os direitos dos outros é a imunização contra a autocrueldade. Para vivermos bem com nós mesmos, é preciso estabelecermos padrões de autorrespeito e aprendendo a dizer: não sei, não compreendo, não concordo e não me importo. É pesada essa partezinha, eu fiquei assim um bom tempo me recordando de situações e hoje eu posso dizer que eu não sei, e isso eu consigo dizer assim em alguns momentos. Não compreendo também consigo, mas eu não me importo, eu não tive ainda situações, oportunidades, eu acho que não tive e não sei se teria coragem de dizer isso. E não concordo também, não tive oportunidade de botar para fora, digamos assim. As criaturas que procuram bajulação e exaltação martirizam-se para não cometer erros, pois a censura, a depreciação e a desestima é o que mais as atemorizam. Esquecem-se que os erros são significativas formas de aprendizagem das coisas. É muito compreensível faltarmos à lógica numa tomada de decisão, ou mudarmos de ideia no meio do caminho. Quando errarmos, será preciso que assumamos a responsabilidade pelos desacertos e aprendamos o ensinamento da lição vivenciada. Quem busca consenso, crédito e popularidade não julga seus comportamentos por si mesmo, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que suas atitudes sejam totalmente consideradas. E aqui eu vou explicar por que eu botei esse desenho. Eu achei que combinou esse trecho do livro com esse desenho, porque a menina ali, ela já tem uma bola ou um balão, e ele só tem um balão e ele está oferecendo esse balão para ela. Né? Ele, não, no meu entender, né, por que ele está dando uma coisa e ele vai ficar sem nada, sendo que ela já tem um brinquedo ali, né? Então, às vezes,
E às vezes, né, quem busca consenso, crédito e popularidade não julga os seus comportamentos por si mesmos, mas procura ansiosamente as palmas dos outros, oferecendo inúmeras razões para que suas atitudes sejam totalmente consideradas. Eu achei que teve tudo a ver, assim, esse desenho com esse trecho do livro. Vivendo e seguindo seus próprios passos, poderá inicialmente encontrar dificuldades momentâneas, mas, com o tempo, será recompensado com um enorme bem-estar e uma integral segurança de alma. Estar alheio ou sair de si mesmo, na ânsia de ser amado por todos, aqueles que considera modelos importantes, será uma meta alienada e inatingível. O único modo de alcançar a felicidade é viver particularmente a própria vida. A fixação que temos de olhar o que os outros acham ou acreditam, sem possuirmos a real consciência do que queremos, podemos, sentimos, pensamos e almejamos, é o que promove a destruição em nossa vida interior, ou seja, o esfacelamento da própria unidade, como seres humanos, e por consequência, nossa unidade com a vida que está em tudo e em todos. E aí, um trecho do livro, né? Consulta Kardec, Os Obreiros do Bem. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem o de pertencer-se a si mesmo? E eles responderam, de modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Pertencer-se a si mesmo, conforme nos asseveram os espíritos, é exercer a liberdade de não precisar conciliar as opiniões dos homens e de livrar-se das amarras da tirania social, da escravidão do convencionalismo religioso, das vulgaridades do consumismo, da constrição de ser dependente, enfim, do medo do que dirão os outros. E aí ele termina essa primeira parte do capítulo da crueldade, dizendo que a solução para a autocrueldade será a nossa tomada de consciência de que temos a liberdade por direito que vem da natureza. Contudo, de quase nada nos servirá a liberdade exterior se não cultivarmos uma autonomia interior, porque quem está internamente entre grilhões e amarras jamais poderá pensar e agir livremente. E aí, para terminar essa primeira parte desse capítulo da crueldade, que eu gostei muito, eu coloquei algumas perguntas aqui que vai ficar assim de tema para nós pensarmos até a publicação da próxima parte do capítulo da crueldade. Quais as situações do cotidiano deixei de dizer o que pensava sobre algo? Quantas coisas falei apenas para ser bem vista pelos outros? Quantas vezes concordei com opiniões alheias sem realmente querer concordar? O que vão pensar de mim? O que vão achar de mim? Não quero magoar as pessoas com a minha forma de pensar. Essas foram algumas perguntas que vieram assim nas minhas reflexões, e confesso que já no início do livro, essa primeira parte do capítulo da crueldade mexeu muito comigo, mostrou muito das minhas atitudes, do meu comportamento, e me provocou assim muito. Rememorei muitas lembranças, muitos episódios, e fiquei refletindo muito, e gostei muito dessa primeira parte. Então, fica aí esse convite a todos para que a gente se descubra com o auxílio desse livro. Futuramente virão outros livros, né? Mas vamos começar devagarinho essa proposta aí de reforma íntima. Obrigada e um beijo a todos. Paz e luz.